Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 18, que vai sair daqui a 3 dias. Então na próxima segunda-feira, no dia 10, a Apple vai fazer o seu lançamento na WWDC, que é um evento que eles explicam sobre as novidades do seu sistema operacional, tanto para iPhones, iPads, Macs, Apple Watch e todos os seus dispositivos, Apple TV e muito provavelmente, segundo os rumores que a gente acabou apurando, vai sofrer uma grande atualização, o iPhone, com o novo sistema operacional. Antes de tudo, antes de passar essas novidades para vocês, eu gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem o objetivo de descomplicar a tecnologia para você e muitas vezes também a gente acaba testando para que você não tenha nenhum problema no seu dia a dia e no uso da tecnologia. E nós, usuários de iPhone, podemos perceber que infelizmente, estamos para trás na parte de inteligência artificial. Você pega o Galaxy S24 Ultra, por exemplo, ele faz muita coisa que a gente não consegue reproduzir no iPhone, principalmente por causa da parte de inteligência artificial que a Samsung incorporou, e a Apple não pode ficar para trás e vai lançar, com atraso aí de 6 meses, a sua integração do seu sistema operacional com a inteligência artificial. E para isso, eles fecharam parceria com a principal empresa de inteligência artificial, que é a OpenAI, que faz o chat GPT, esse daqui é a versão 4O, 4 Omni que eles chamam, e pelo que os jornalistas influentes na Apple apuraram, é que você vai ter uma chave que vai permitir a integração entre a Siri e o sistema operacional da Apple com o chat GPT. Então vai ser uma decisão sua submeter os dados para a nuvem, para que a OpenAI trabalhe em cima dele e te dê os resultados, ou não. Essa é uma mudança importante e eu acho bem interessante a Apple colocar desse modo, porque a Apple tem uma bandeira de privacidade e de proteção dos dados do usuário que você que vai permitir se você vai utilizar ou não submeter seus dados para o chat GPT poder trabalhar. Mas o que isso necessariamente vai mudar no seu uso? A ideia que nós esperamos é que a Siri seja agora, tenha um trabalho melhor do que nós temos e que ela consiga te dar respostas mais eficientes. Então vou te dar um exemplo como a Siri funciona bem. E aí Siri, por favor, ligar o timer. Por quanto tempo? 15 minutos, por favor. 15 minutos, começando Ela agora. ligou o timer, entendeu bem. Aqui então demonstra que está ok. Só que ela não tem, por exemplo, uma possibilidade de fazer uma transcrição de um áudio e passar para vocês o resumo de uma reunião. Daria para fazer isso no iPhone? Daria, e eu vou mostrar para vocês. Eu entrei no Notas, vocês conhecem, é um aplicativo normal, e se eu apertar o botão aqui, eu vou conseguir transcrever muito bem meu áudio. E eu vou fazer um teste. Fazer um teste de transcrição do aplicativo Notas para demonstrar que é possível fazer, utilizando a inteligência artificial, um resumo desse texto. A ideia é compará-lo, por exemplo, com as facilidades dos equipamentos da Samsung. Eu parei aqui a transcrição, vocês podem perceber que ele transcreveu integralmente a nota. Tem alguns problemas, ele não consegue entender quando é vírgula, quando é ponto, mas mesmo assim está muito bom. Só que o que acontece? Na Samsung você pode participar de uma reunião, o seu gravador de voz vai escutar os interlocutores, vai conseguir identificar os interlocutores e fazer uma pausa na reunião. Aqui eu conseguiria fazer a transcrição e mandar esse texto aqui para o chat GPT. Então posso dar um copiar aqui e no chat GPT colocar o que eu quero disso, resuma. Apesar que isso já está muito resumido, mas só para mostrar para vocês como é que funciona com o que temos hoje. Então ele pegou, fez inclusive, ele aqui pontuou a parte, até transcreveu do jeito dele. Muito provavelmente é que agora a gente vai conseguir determinar no iOS 18 quem são os interlocutores. Então você pode estar numa aula de faculdade, por exemplo, ou numa aula na escola, o seu professor vai ficar falando, ou numa reunião.
você vai identificar que aquele é o professor e aí você vai poder pedir um resumo só daquilo que o professor fala. E nós não temos isso no iPhone. É possível fazer isso com as ferramentas que temos hoje. Então, por exemplo, se você utilizar o aplicativo de gravação do iPhone e depois mandar esse áudio para o Word consegue transcrever identificando esses interlocutores, aí você pode pegar esse resultado e jogar dentro do chat GPT que ele vai fazer uma ata da reunião para você ou um resumo daquilo da aula que foi passada para vocês. Mas não é de modo automático. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ter no iOS 18 é isso daqui dentro do aplicativo Notas e também dentro do aplicativo Gravador. É uma forma de facilitar o trabalho, eu não vou ter que necessariamente fazer a gravação como eu fiz para vocês aqui no Notas, entrar dentro do chat, copiar, colocar dentro do chat GPT e pedir que me faça o resumo. Ele já vai fazer automaticamente, provavelmente vai ter um botão aqui dizendo resumir, e aí ele já vai mandar esses dados para a OpenAI e vai fazer o resumo para nós. Isso vai melhorar bastante. Então a gente vai ter uma evolução tanto no aplicativo de gravador quanto no aplicativo de notas. Um recurso que eu utilizei no Google Fotos e realmente fiquei com inveja ao usar o iPhone, também vai vir agora para o iPhone, que é a atualização do aplicativo Fotos. E eu vou dar um exemplo para vocês como é que funciona, o que a gente espera nessa alteração do iOS 18. Eu abri aqui o Adobe Express, estou com uma foto minha, e eu quero, por exemplo, tirar um item daqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui em remover objeto, e vai me perguntar o tamanho do pincel, aí eu vou tirar o guarda de bicicleta aqui. Marquei o guarda de bicicleta, coloco o remover. E ele vai utilizar a inteligência artificial para remover esse negócio, essa pessoa, e tentar manter a mesma parte gráfica que eu tenho aqui no fundo. E ele conecta a internet para fazer tudo isso, faz de modo generativo, ou seja, ele vai ter que... E por que ele é generativo? Porque ele vai ter que pintar aqui da cor do tijolinho que eles utilizam no chão, fazer a parte de árvore, fazer a parte de poste. É um pouco trabalhoso fazer isso. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho também no Google Fotos. Então, se você pagar por qualquer armazenamento na nuvem lá do Google, ele vai te dar esse recurso. No iCloud a gente paga tão caro quanto o armazenamento na nuvem do Google e não tem esse recurso. E aí a partir do iOS 18, muito provavelmente eles vão colocar isso daqui. É uma ferramenta que eu acredito que todo mundo vai querer utilizar e você não vai precisar pagar software de terceiro para fazer isso. O policial de amarelo, ele me deu uma opção que eu posso escolher ou com outro ciclista que não esteja utilizando a roupa amarela, ou a bicicleta vazia no fundo. Mas isso é uma propriedade que a Adobe me dá. Eu não sei como é que vai ser o nível no iPhone. Outro aplicativo que temos notícias que vai ser atualizado na versão do iOS 18 é quanto ao aplicativo e-mail. Vão ter algumas inserções. E aí eu acho que eles podem trabalhar da seguinte forma. Tem dois modos que eu vejo que isso daqui pode ser útil. Ele responde automaticamente para você, dependendo daquilo que você receber. E o outro ponto é o seguinte, ele vai entender aquilo que é importante para você e lá nas notificações ele vai te dar só os e-mails que realmente importam. Isso sim, eu acho que seria um bom uso da inteligência artificial que faz muito falta. Hoje eu considero as notificações do iPhone muito ruim. É algo que você tem que ficar caçando aquilo que é importante para você. Às vezes chega e-mail de spam, mensagem de spam, SMS que a operadora te encaminha para tentar te vender um plano novo. É algo muito mal feito. No Android, quando eu utilizo um celular Android, eu sinto essa diferença. E aqui eu sinto realmente falta. Então eles podem utilizar a notificação de um jeito mais inteligente, só com aquilo que é importante para nós, e também já te dá a opção de ele escrever o texto para você, de responder, ou muitas vezes, se for um e-mail comprido, ele já te fazer um resumo e também te dá as call to actions que tem que fazer, por exemplo, reenviar um e-mail para outra pessoa, ou isso é importante, responder com urgência e assim por diante. Então é isso que eu espero que venha no e-mail. Agora, se vai vir e o quanto vai vir, isso a gente vai saber na segunda-feira. Quanto aos ajustes, a Apple diz que vai fazer uma reestruturação no modo de exibição dos ajustes.
Eu considero relativamente bom, eu estou acostumado com isso por décadas e para mim está ok. E tem uma mudança que é muito bem-vinda, que dizem que eles vão tirar o aplicativo senha daqui e ele vai virar um aplicativo próprio. Isso é muito benéfico, fica muito mais fácil para você procurar uma senha, porque hoje toda vez que a gente tem que procurar uma senha que está cadastrada no iPhone, a gente tem que ir lá dentro de ajustes, procurar o campo senha e conseguir localizar. Outra mudança que deve vir é você poder configurar essa área de controle, que é meio confuso hoje, porque o que acontece? Eu consigo acrescentar botões aqui, ferramentas aqui, por exemplo, tenho o meu gravador, eu tenho o Shazam para descobrir uma música. Como eu tenho um grau diferente de perto e de longe na parte visual, eu às vezes aumento a fonte, então tem a opção de aumentar a fonte aqui. E isso daí, você que é mais novo, deve não ter esse problema, mas quando você já tiver uma certa idade, provavelmente vai ter essa dificuldade também. Tem aqui o controle da minha Apple TV, eu tenho uma série de itens que eu coloquei, só que para fazer essa configuração, eu não consigo fazer diretamente aqui, não consigo arrastar, copiar como funciona na sua tela home. Eu tenho que ir lá na parte de ajustes e aí sim configurar essa tela, que é algo que não faz muito sentido. Então a Apple está prometendo que você vai conseguir fazer essa parte de ajustes logo aqui. Outro ponto que deve ter uma alteração é quanto ao aplicativo Mensagens, que vai ter um suporte a RCS. E o que é isso? É você poder, por exemplo, colocar a mensagem que você recebe por SMS em negrito, sublinhado ou itálico. Então, hoje, para nós no Brasil não tem muito efeito, que eu não conheço mais ninguém que mande SMS, as pessoas se comunicam pelo WhatsApp, mas nos Estados Unidos se utiliza muito o aplicativo Mensagens do iPhone, tem uma explicação para isso, que lá no começo da implementação do celular as companhias não cobravam por SMS. E aqui as companhias telefônicas, num desespero para conseguir monetizar absolutamente tudo, elas cobravam pelo número de SMS que vocês mandavam. Então tinha planos com 100 SMS gratuitos, e aí a partir daí era cobrado por 10 centavos em cada mensagem de texto, que é um absurdo. E aí surgiu a solução como o WhatsApp, que ele acabava trocando essas mensagens pela internet, sem utilizar o seu plano de SMS. Então, por isso que o aplicativo WhatsApp deu tão certo no Brasil, e nos Estados Unidos eles quase não utilizam, eles continuam utilizando o aplicativo de mensagens. E lá ainda tem o seguinte problema: se eu mandar uma mensagem de iPhone para iPhone, eu consigo mandar áudio, eu consigo mandar foto, eu consigo mandar mensagens diferenciadas. Agora, se eu mandar de um iPhone para um Android, eu não consigo mandar, ele vai com uma mensagem texto. Então agora a Apple vai colocar o padrão RCS dentro do seu aplicativo de mensagens, e aí você vai conseguir ter a mesma comunicação de iPhone para iPhone como para iPhone e Android. Agora, quanto ao Apple Watch, o que deve alterar? A Siri, muito provavelmente, deve trabalhar melhor, já de modo mais integrado com o ChatGPT, vai ficar mais esperta, vai, por exemplo, conseguir resumir e-mails, textos, mensagens, e aí ela já vai te mandar também de modo mais resumido para o relógio. Então, eu acredito que o impacto que a inteligência artificial vai vir no iOS 18, ela vai beneficiar o Apple Watch de modo indireto. Não que o sistema operacional vai ser muito diferente do que temos hoje. E já quanto ao iPad, todas as alterações que nós tivemos aqui no Notas, no Safari, no Freeform, no gravador, provavelmente também vão ser transferidas para o iPad, porque são praticamente os mesmos aplicativos. Então aqui que vai ficar mais inteligente também, no iPad também vai ficar mais inteligente. O que eu gostaria de ver no iPad é que eles, de algum modo, conseguissem melhorar principalmente a parte de gerenciamento de arquivos, que eu considero que está muito aquém, por exemplo, do Apple, que eu considero que está muito aquém, por exemplo, do Mac, e que eles consigam explorar a parte do hardware que está excepcional, que está com o processador M4. Então eu espero que faça um trabalho um pouco melhor no iPad, que as mudanças sejam mais profundas, não só na parte de inteligência artificial, quanto a parte de usabilidade do equipamento. Quanto ao Mac, é a mesma coisa, eu acredito que a parte de notas, o aplicativo de e-mail da Apple devem ser alterados, pelo menos é a parte que eu mais utilizo, e para ser bem franco, eu não utilizo mais o aplicativo de e-mail da Apple, eu acho que ele ficou muito atrás, eu acabo utilizando o Outlook.
mas se tiver algumas melhoras significativas com a parte de inteligência artificial, pode ser que eu retome a utilizar o aplicativo de e-mail da Apple, tanto no Mac quanto no iPhone. Eu acredito que deve fazer pelo menos uns 6, 7 anos que eu não utilizo esse aplicativo nativo deles. Mas todas as mudanças que tivermos nos aplicativos nativos do iPhone, muito provavelmente também vão ser transferidas para o Mac na próxima atualização do sistema operacional. E lembrando, o evento será agora dia 10. Outro ponto também importante saber é para quais iPhones serão atualizados. A Apple indica que os iPhones de 10R em diante podem ser atualizados para o sistema do iOS 18. Só que ela faz uma menção que parte das novidades que vão vir com a inteligência artificial para o sistema da Apple não serão utilizadas nos iPhones mais antigos. Serão somente a partir do iPhone 14 Pro em diante. Eu acredito que aquilo que ele trabalhar de modo interno, eles não vão liberar para os aparelhos mais antigos por uma suposta falta de capacidade de processamento. Agora, aquilo que ele vai mandar para a OpenAI para trabalhar na nuvem, não tem o porquê eles fazerem essa limitação de uso. Mas a gente vai descobrir tudo isso na próxima segunda-feira, que o evento vai acontecer 2 da tarde, vai estar disponível no site da Apple, qualquer um pode assistir, e espero que logo após o evento eles já liberem a primeira beta do iOS 18 e a gente testa aqui como faz com todas as outras betas. Eu espero que vocês gostem do vídeo, peço que se inscrevam no canal, é muito importante para nós. Também, se vocês puderem fazer parte do programa de membros, é muito importante para nós, que a gente vai saber que está tendo um feedback positivo, facilita a nossa comunicação, custa R$ 2,99, é um valor simbólico, só para a gente poder também depois fazer uma comunicação melhor com todos vocês. E os aguardo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!